Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Estamos começando agora a falar sobre relacionamento e afetividade. Então, para a gente falar de relacionamento afetivo, a gente tem que entender como que começa tudo, né? Quando a gente se relaciona com alguém, não necessariamente aquela relação ali é algo que a gente decidiu conscientemente. Por quê? Porque somente 5, 6, no máximo 7% das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos são conscientes. Mais de 90% são inconscientes. E tem ali o subconsciente que fica no meio do caminho. Ele fica entre o consciente e o inconsciente, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de relacionamento, por que eu desejo o que eu desejo? Conscientemente eu posso achar que é por um motivo, mas lá atrás tem um motivo muito maior que me impulsiona a ser daquele jeito, a entender daquele jeito, a aceitar ou não aceitar as coisas daquela maneira, tá bom? Então, quando a gente está falando de vida uterina, lógico que conscientemente a gente não vai lembrar. Mas, por exemplo, uma coisa que todo mundo vai entender, toda mãe que tá aqui, pai, vai entender. Quando a gente tem um bebezinho recém-nascido, né? Recém-nascido mesmo, bem pequenininho, que a gente tem a indicação do médico de embrulhar ele todinho quando ele tá chorando e manter ele próximo, por que que isso acalma o bebê? Porque essa era a posição que ele ficava dentro do útero. Quanto mais encolhidinho, mais aconchegado ele vai se sentir, porque era onde ele estava e ele tem uma lembrança muito recente desse sentimento de proteção. Então, uma outra coisa que a gente faz muito com o bebê, inconscientemente, e de repente a gente atinge também o inconsciente do bebê, que é o sacudir e dar aquela batidinha no bumbum e fazer né? Todo mundo tem esse costume quando pega um bebezinho. Primeira coisa que a gente faz, o bebê tá chorando, a gente dá uma sacudida, aproxima ele do nosso corpo para ele sentir o calor, dá uma sacudida e faz o barulhinho do Por que a gente faz esse barulho? É inconsciente, mas esse barulho é o barulho que a criança escuta dentro do útero, que é a circulação sanguínea. Faz esse barulho o tempo todo. Então isso também acalma a criança, porque traz nela uma memória do ventre. Então, assim, coisas inconscientes que a gente vai fazendo com o bebê, a gente não sabe quem ensinou, quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso, mas dá certo, né? As crianças se acalmam. Porque a criança tem alguns tipos de reação dentro da barriga que ela repete fora, porque na verdade ela está se preparando para viver no lado externo, né? Então a primeira relação que a gente tem é intrauterina, tá? E aí como foi essa relação também vai definir algumas coisas na nossa vida. E aí, já coloquei aqui, primeira relação intrauterina, ok. A segunda relação que a gente tem na nossa vida é a relação com a nossa mãe biológica. É a primeira pessoa que a gente tem acesso, né? Eu tô falando aqui em condições normais, em partos feitos em locais apropriados, em pessoas que conseguem manter o primeiro contato com o bebê, tá bom? Primeiro contato com o bebê é com a mãe. Então ele vai ter essa primeira relação dele com uma outra pessoa é com a mãe. Porém, ele ainda acha que ele e a mãe são uma coisa só. Mesmo depois de nascer, mesmo depois do cordão umbilical cortado, a criança não tem a menor consciência que ela e a mãe se separaram. Ela acha ainda que ela e a mãe são uma coisa só. Por quê? Normalmente, quando a criança chora, quem acode é a mãe. Quando a criança está com cocô, com xixi, quem acode é a mãe. Se a criança acorda, quem está olhando é a mãe. O cheirinho que ela sente é o cheirinho da mãe. O olhar que ela tem, mesmo ainda sem conseguir enxergar direito, né? A presença que ela sente é a presença materna. Então ela ainda acha, durante muitos meses, que ela e a mãe são a mesma coisa, são uma coisa só, tá bom? Então esse segundo contato, o primeiro contato fora do útero é com a mãe, que a criança ainda pensa que tá ali dentro do útero e que é tudo uma coisa só. Então a criança e a mãe precisam ter um contato muito, muito, muito próximo para que essa criança consiga ir desvinculando a ideia da mãe ser uma outra pessoa diferente dela. Então, nesse momento, essa segunda relação do bebê com a mãe, da primeira relação do bebê com a mãe fora do útero, ele vai estar ali na base da pirâmide. E a base da pirâmide,
que a gente precisa nesse momento? Sem a base da pirâmide, a gente não sobrevive enquanto bebê. Então, qual é a relação mais importante? É a relação que vai dar pra gente calor, é a relação que vai dar pra gente alimento e é a relação que vai dar pra gente proteção. Então, nesse momento, a gente tá aí nessa base da relação. E se nesse momento alguma coisa falta, isso vai interferir em outras relações na nossa vida. E também vai ficar guardado lá no inconsciente, tá bom? Alimento, calor e atenção, que é nessa fase o que é necessário para as crianças. A terceira relação, né? A gente passou pela relação uterina, a relação fora do útero e agora a terceira relação da criança, que vai ser com o pai.